Oi, casal! Tudo bem com vocês? E aí, pessoal, como vocês estão? Estamos aqui para gravar mais um vídeo para vocês. É isso aí, pessoal, e hoje a gente vai falar sobre as vantagens e as desvantagens de se morar em um apartamento. Exatamente, a gente já tá há 1 ano e 2 meses morando em apartamento, então acho que a gente já tem uma certa propriedade para falar sobre isso. Existe uma grande diferença, eu morava numa casa, lá já tem uma experiência um pouco maior, mas ela vem de um apartamento meio que familiar, ela só tinha parente dentro do apartamento, então era meio diferente as regras e tudo mais. Tanto pra Aliás, não tinha regras. É, não tinha regra e tudo mais. Eu falei, tinha? É, você falou que era meio diferente as regras. É, então, mas a gente hoje tá vivendo uma realidade um pouco diferente. E a gente vai falar um pouco pra vocês o que a gente tá achando de tudo isso. Isso aí, bora lá. Então, gente, eu acho que a primeira vantagem que todo mundo pensa quando a gente fala de se morar em um apartamento, e ela é real, é sobre a segurança. Então a gente tem aqui no nosso condomínio, pelo menos eu sei que tem alguns condomínios que não tem, mas aqui a gente tem uma portaria 24 horas, tem cerca elétrica pelo condomínio, tem câmeras. Então acho que essa questão da segurança é a primeira vantagem de se morar num apartamento, num condomínio. E pra gente, eu acho que o que mais pegou foi a questão do nosso trabalho. A gente trabalha com eventos, a gente trabalha no casamento, final de semana, às vezes a gente chega 3, 4 horas da manhã e morar numa rua comum, onde a gente ia ter que descer do carro, abrir portão, a gente ficou meio receoso, né, falar quanto a isso. Às vezes eu vou pra um evento, a Flávia vai pra outro, ela chega sozinha, então pra gente a questão de segurança foi um ponto hiper positivo e a gente tá bem contente em relação a isso. Exatamente, a segurança também tem que ser legal, a empresa, né, e a do nosso condomínio a gente não tem o que reclamar, né, agora é super ok. E a segunda vantagem é a administração de problemas, tá aí uma coisa muito legal também. Tem, eu acho que os maiores pontos positivos possíveis, existem alguns pontinhos também que a gente vai falar daqui a pouco na parte de desvantagem, mas eu acho que no todo é muita vantagem também, né, Flávia? Principalmente eu que morava num apartamento familiar, quando a gente, por exemplo, um parente meu que morava no outro apartamento estava fazendo algum barulho, se eu fosse reclamar, iria gerar uma briga desgraçada, né? Então a administração de problemas quando você mora num apartamento, no condomínio, é legal porque tem alguém fazendo muito barulho, a gente manda uma mensagem lá pra portaria, o porteiro vai entrar em contato com esse morador e tal. E tem várias outras inconveniências, né? A gente sabe que morar em sociedade, sem morar em grupo é muito difícil, hoje em dia já era muito difícil, hoje em dia eu acho que tá bem pior do que era antigamente. Então, por exemplo, existem regras de convivência aqui. Por exemplo, a pessoa vai lá e coloca um lençol na sacada, não pode. Então a gente tem alguém que resolva isso pra gente. A gente não precisa ir lá e falar com o vizinho, se dispor com ele. Exatamente. A questão de vagas, né, Flá? A organização de vagas, se o cara tá lá, colocou o carro no lugar errado ali, comeu duas vagas. Não pode entrar muito nesse detalhe, porque senão comeu duas vagas, comeu 2 vagas. Se a gente tiver algum problema com isso, a gente chama lá na portaria, eles já resolvem pra gente. Ou o uso, por exemplo, de furadeira, 10 horas da noite. Então, enfim. A gente não precisa se indispor com ninguém. Toda a administração de problemas, a gente fica mais tranquilo em não ter que se expor e nem se indispor com ninguém, porque a gente tem aí esse intermédio de portaria, de síndico, etc. Sim. Algo também muito vantajoso de se morar num condomínio, num apartamento, são as estruturas. Então, por exemplo, aqui no nosso a gente tem estrutura de piscina, de churrasqueira, de salão de festa, tem uma mini academia, uma sala de jogos. Então isso é bem legal também, a gente sempre traz... Sempre não, né? Às vezes. Quase Às vezes a gente traz os amigos pra ir na churrasqueira, pra gente fazer uma confraternização. Então, por exemplo, se o nosso condomínio é uma proporção bem menor a vários condomínios que tem por aí. Então, por exemplo, não dá pra fazer uma festa gigantesca no salão de festa, mas uma coisinha ou outra, um mini aniversário, a gente não precisa alugar outro lugar, porque aqui tem uma estrutura legal. Um outro ponto também muito importante e muito legal é a questão da manutenção de áreas comuns. Por exemplo, a pintura, a manutenção dos equipamentos de academia, a piscina, enfim, toda a parte de jardinagem, tudo isso, né, cortar as gramas, tudo isso é resolvido pelo condomínio. A gente paga uma taxa aí pra isso, né, e pra outras coisas também, mas é muito importante, isso é uma conveniência muito grande, ainda mais pra gente. A gente trabalha fora de casa, a gente corre o dia inteiro, fica pra fora de casa o dia inteiro. Sim. A gente não teria tempo pra ficar fazendo esse tipo de coisa. E no condomínio você não precisa se preocupar com exatamente nada, né? Limpeza até dos corredores e isso, tudo sempre mais, tem as faxineiras que limpam todos os dias, todas as áreas comuns. Elas têm, cada corredor tem uma listinha, assim, para elas anotarem que elas foram tal hora, tal horário, usaram tal produto. Então tem um controle muito rígido disso. É bem legal. Muito importante também. Uma última vantagem que a gente vai trazer aqui pra vocês
é a questão das influências da rua. Então não tem aquela coisa de chegar de surpresa, de alguém simplesmente tocar a campainha e você ter que atender. Alguém gritando que nem um maluco na alguém frente da casa. gritando que nem um maluco, alguém gritando, brigando com um cachorro, né? Tipo, a vizinha da mãe dele. Então assim, essas influências não ocorrem quando você mora num apartamento. E claro que se ocorrer aqui dentro, tem a questão da ordem e segurança das regras que vai pegar e vai fazer tudo, resolver tudo para que você não tenha nenhum problema. Então é muito difícil acontecer isso aqui dentro. E agora a gente vai para as desvantagens, porque tudo na vida tem um lado bom e um lado ruim, né, pessoal? Então a primeira desvantagem, que é uma coisa que eu não tinha ainda experiência, porque por mais que eu morasse num apartamento, tinha quintal embaixo, tinha uma área comum ali, é que não tem um espaço amplo particular. Então, por exemplo, uma coisa que a gente sente muita falta de ter uma garagem para lavar o carro, para aspirar o carro. Eu com as coisas da Nina, por exemplo, eu não sei se vocês já viram o vídeo da Nina aqui no canal, mas eu mostro que ela tem um banheirinho. Esse banheirinho, toda vez que a gente troca a sílica, é legal lavar ele, higienizar, e tipo, eu sinto falta de ter um quintal, sabe? Pra jogar água com mangueira, lavar o tapete da minha sala. Então isso é um lado E de certa forma, negativo. principalmente pra mim, que veio de casa, sempre morei em casa, em rua, eu me sinto meio preso às vezes. Eu até falo pra Flá que no futuro, o apartamento pra mim, isso é uma questão pessoal de cada um, mas o apartamento pra mim é um lugar de passagem. Pode ser que demore vários anos até pra gente se mudar, mas a minha ideia, meu foco no futuro é morar em uma casa, seja num condomínio, eu não sei ainda a forma que a gente vai fazer, mas eu sinto essa falta, sabe? De abrir a porta, ver gente passando às vezes, rua, eu me sinto meio preso dentro de uma caixa. Isso daí é muito ruim às vezes também. Acho que quem morou em casa e vai para um apartamento sente essa necessidade, né? Uma outra coisa que é uma desvantagem muito grande também, uma coisa que a gente passa esse probleminha, né, Flá? Às vezes é a limitação da questão das reformas. O apartamento, existem várias regras da questão da estrutura do prédio, a gente não pode mexer em muita coisa. Por exemplo, se eu quiser quebrar uma parede, fazer uma reforma um pouco mais ampla, uma coisa mais profunda, jamais que a gente vai poder mexer. Primeiro que o prédio ali tem a questão dos blocos estruturais e tudo mais, a gente não pode de forma alguma mexer em alguma coisa sem avisar o pessoal da administração e ver se realmente pode. E nisso limita muito, a gente não pode fazer muita coisa, né? Exatamente. Bom, gente, mais uma desvantagem, a questão de relacionamento. Aí pra mim é a pior de todas. Eu coloquei lá nas vantagens, né, a gente colocou nas vantagens a questão da resolução de problemas, desse intermédio e tal. Mas morar em condomínio tem problemas de relacionamento. Não sei se vocês passam por isso, mas, por exemplo, nós, no nosso condomínio, nós temos um grupo no WhatsApp com todos os moradores e acontecem assembleias mensalmente. Não, eu acho que é quando precisa. Tem as reuniões de assembleia e, gente do céu, logo, acho que é a primeira vez, né, quando a gente comprou o apartamento, que entregaram o apartamento, foi feita a primeira assembleia, que nem foi aqui no prédio. Que foi pra eleger o síndico. Eleger o síndico e tudo mais, eu acho que a gente ficou 10 minutos lá, voltou mais. Nunca mais a gente participou de uma assembleia. Errado da nossa parte também, mas a gente entende que o que a maioria decide vai ser o ok aí, né, Flá? A gente não reclama também. Então, assim, porque a gente não vai. Então a gente não sabe que não tem muito o que reclamar, só que a gente prefere fazer assim porque, de certa forma, a gente levou um choque, foi um susto muito grande. Mas, por exemplo, esse intermédio dos problemas, por ter um grupo no WhatsApp, tem muita gente que não quer utilizar esse intermédio e quer no grupo postar diretamente lá pra alguém, e daí a pessoa responde, e daí sai do grupo, e daí xinga. Então, essa questão de relacionamento aí, da convivência dos moradores, às vezes pode ser meio punk. Um lado também que é desvantagem, mas também é vantajoso, é a questão das regras. Então, por exemplo, aqui é muito importante a gente ter esse cumprimento de regras de barulho, etc. Mas ela pode se tornar uma desvantagem quando, por exemplo, não é o caso meu e do Jones, mas vamos supor que a gente sair 7 horas da manhã todo dia e voltar às 7 horas da noite porque a gente trabalha. 7 horas da noite vai ser o horário que eu vou ter pra pregar um quadro que eu comprei ou pra passar um aspirador. E isso tá na regra que não pode fazer barulho. Tanto depois das 18, tanto que esses dias a gente tava com um casal de amigos aqui, véspera de feriado, a gente tava jogando um jogo, um tal de tabuleiro, e a gente sem perceber começou a falar alto, dar risada. Daqui a pouco a portaria já ligou, né, avisando com toda a razão que tinha um apartamento do lado aqui que tinha criança pequena e tudo mais, a gente tava atrapalhando. Então, assim, nem por maldade, mas num apartamento, quando você mora num apartamento, você vai ter que se policiar, e parece que é meio impossível a gente se adaptar a isso e acostumar e fazer de forma
forma natural. E é aquela coisa, né, gente? Tem a vantagem que é pro nosso lado e a desvantagem também. Então, por exemplo, tem alguém com uma furadeira. Ótimo que tem a regra, porque eu vou lá, vou ligar na portaria e ele vai ter que parar. Só que daí, quando sou eu com os meus amigos aqui dando risada, eu não quero essa regra, né? Então, tudo na vida tem os dois lados. Mas a questão da limitação do som é muito complicado também. Aí a gente começou a ficar até meio que numa paranoia. A gente tem medo da altura da televisão pra ver se tá, né, às vezes tá muito alto. Ou se a gente quando bate uma porta. Esses dias bateu uma porta aqui em casa e foi instantâneo. O vento bateu a porta, o bebê que tá aqui do lado começou a chorar. Então você fala, ai... E a última desvantagem que a gente vai falar aqui pra vocês é a questão de espaço do apartamento em si. Isso é variável, né, gente? Porque tem gente que mora em apartamento que é tão grande quanto uma casa. Não é o nosso caso. A gente mora num apartamento de 56 metros quadrados. E talvez essa dica sirva mais para pessoas que morem em apartamento aí entre 40 e 60 metros, 70 metros talvez. É assim, gente, o nosso apartamento não é dos menores que existe hoje em dia. Tem apartamento aí de 45 metros quadrados. Quando a gente se mudou, a gente achava ele bem amplo e tal. Agora, com o passar do tempo, você vai vendo que fica pequeno, entendeu? E você fica imaginando já quando vier um filho, pra você criar uma criança dentro de um apartamento. Claro, gente, é super possível, mas uma casa ampla traz mais conforto. E existe a limitação para muita coisa que você vai fazer. A gente quer cozinhar, às vezes, né, fazer alguma coisa diferente na cozinha. A pia já não dá tanto certo. Por exemplo, vem amigo aqui em casa e a gente tá fazendo um hambúrguer, que nem aconteceu essa semana, a gente recebeu um casal de amigos aqui. E eles, tipo, chegaram, a gente tava... Aí que a gente foi assar os hambúrgueres, né, pra ficar gostoso. E eles queriam ficar na cozinha pra gente ir conversando e ajudar. Gente, não dá. Eles toda hora falaram, deixa eu ajudar. Eu falo, não dá. Só dá pra eu e mais uma pessoa tá na cozinha cozinhando. Não dá pra dividir bancada, essas coisas, porque não tem espaço. E tem a questão também das pessoas que você quer convidar. No máximo aqui eu acho que a gente só conseguiria convidar 4 pessoas pra vir aqui e ainda pra ficar meio um trocando de espaço com o outro. E pra mim, por exemplo, que morava numa casa que sempre tava cheia de gente, às vezes tinha 20, 30, 40 pessoas dentro da minha casa, pra mim foi bem complicado. Mas é aquele negócio, existe o apartamento ele é pra um foco específico, né? A gente acabou de casar, pra isso é muito legal, é muito importante que a gente tenha algo mais compacto também, pela questão do tempo. Custo também. E tem a questão de manter limpo, organizado. Se a gente tivesse hoje uma casa muito grande, a gente estaria penando. Então existem né, os dois lados da moeda sempre. Exatamente, gente. É isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que tenha ajudado de alguma forma. E pra vocês, né, que tem apartamento também, falem aí pra gente o que vocês acham que é vantagem, desvantagem, vocês gostam, não gostam, vocês já querem, sei lá, quando vocês forem escolher entre casa e apartamento, já escolher a casa, escolher apartamento. Tem gente que gosta e não trocaria apartamento por nada, mas tem as pessoas que pensam diferente também, né, Flá? Exatamente. Contem aqui a opinião de vocês pra nós e compartilhem esse vídeo com quem tá nessa dúvida, com os amigos aí que estão planejando uma vida 2 agora, vão se casar, vai ser bem importante. E não esqueça de curtir, ajuda bastante a gente aqui também. Um beijo, gente. Tchau, tchau, gente. Até mais.